Começa agora mais um Fala Doutor, hoje com o doutor Eduardo Medeiros, cara que além de médico tem uma visão de longo prazo no segmento empresarial. Acho que vai ser um bate-papo muito rico aí pra galera médica que nos acompanha olhar que o jogo mudou. A medicina não dá mais pra ser só por paixão não, né, Eduardo? Verdade, a medicina está mudando e quem entender que esse jogo está mudando vai pegar uma maré boa ainda, viu, Hamilton? Mas depois a bola passa. Depois a bola tem passado. Cara, começando aqui dos primórdios, quem é Eduardo Medeiros? Obrigado, Hamilton. Obrigado a todos que estão assistindo aí o Fala Doutor. Obrigado por esse momento de fala. Eu sou médico, cirurgião, né? Formado a minha carreira toda aqui em Fortaleza, no Ceará. Eu sei que a gente grava em Sobral, mas eu sou um cearense nato e sou muito bairrista, né? Nunca pensei em sair do meu Ceará. Fiz faculdade aqui na Universidade de Fortaleza e eu sempre dizia, olha, eu vou depois voltar para ser professor. E eu fui ticando o que eu fui dizendo, né? Então, fiz faculdade, depois voltei para ser professor na faculdade, fiz residência na Santa Casa de Fortaleza e durante a minha residência na Santa Casa de Fortaleza, eu já comecei a ver a primeira dor de mercado. Então, a primeira dor do mercado era que a Santa Casa ela era uma instituição filantrópica, assim como a de Sobral, e você tinha um atendimento do SUS e também tinha um atendimento privado. E nesse atendimento privado, na filantropia, foi que abriu a minha visão de negócio. Abriu onde a oportunidade de você ter uma medicina privada mais em conta, que é o que chama de popular, aonde você tinha uma dor que não era muito explorada. Você tinha muitas clínicas ao redor da Santa Casa, ali no centro de Fortaleza, quem conhece, mas eu vi que ali todo mundo estava preocupado só no ambulatorial. E cirurgia? Como é que eu faço uma medicina privada cirúrgica, né, mais popular? Então, foi aí que eu vi uma dor de mercado. Então, eu fiz residência, bebi dessa água da residência da Santa Casa, e aí depois fui galgando, né, fui fazendo minha especialização, residência e tudo. Sou militar da Marinha também, né? Sou capitão da Marinha, estou há 10 anos como capitão da Marinha. Então, tenho essa veia tanto empreendedora... Só isso, né? Médico, professor, capitão da Marinha. E aí tenho essa veia empresarial também, né? Gosto de estar envolvido em negócios, gosto de estar aqui conversando, um bate-papo aqui nos bastidores que vai abrindo mercado, vai abrindo ideias. Então, eu sou essa pessoa que sou inquieto por natureza, gosto sempre de estar correndo para um lado, correndo para o outro, conversando com um, conversando com o outro e democratizando. Eu tenho um lema agora que é democratizar o acesso das cirurgias no Brasil. Cara, e como é que Sobral entrou no teu radar? Que, Ó, para além do clima amistoso sobralense, o que mais chamou a atenção nessa cidade? rapaz, Sobral ela entrou no radar pela questão do PIB da região, né? A gente está numa macro-região muito importante aqui de Sobral, são mais de 50 municípios, então o que é que a gente analisa antes de entrar numa região? A gente analisa o PIB per capita da população, se realmente tem condições de absorver a demanda cirúrgica, a gente analisa a rede cirúrgica local, o que é que tem de hospitais, o que é que tem de clínicas, o que é que tem de especialistas, né? Então a gente analisa isso, a gente analisa, no quesito Sobral, a Serra Grande foi algo que diferenciou muito a gente. Então, o maior PIB do agro, eu também sou uma pessoa ligada ao agro, eu falei muito de saúde, mas eu tenho rede de lojas agropecuárias no agro. Então, eu vi que o PIB do agronegócio aqui faz diferença na região. Então, a gente analisou o que é que Sobral tinha de hospitais particulares, o que é que Sobral tinha de cirurgiões que já atendiam essa demanda, se estava uma demanda crescente, se não estava, como é que é a demanda de vazão do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, a gente consegue, dentro da nossa empresa, ter uma matemática disso e a gente viu que Sobral é um local que tem muito a ser explorado ainda, tá? Como todo o Ceará, mas aqui tem muito a ser explorado ainda e que, podemos dizer assim, é uma mina a ser lapidada. Cara, legal. E aqui tem um problema, viu? Quem toma banho com a água do Rio Acaraú, deixa de vir mais não, viu? Porque eu vim uma vez com um contato, tô aqui há 3 anos e não solto mais nunca, Sobral. Isso é bom, né? Então, assim, você vê que existem locais que estão em franca expansão. Aqui, Sobral não é uma cidade do Matopiba, por exemplo, do agro, mas é uma cidade mais tradicional, mas está em franca expansão, né? Você vê que a zona norte aqui da região de Serra Grande está em franca expansão. Então, onde você tem regiões que estão em franca expansão, tem oportunidades. Claro que você tem dores e onde tem dor, você tem resoluções. Então, o empreendedor, ele é focado nisso. Ele vê dores do mercado, ele vê onde é que o pessoal tem gargalos, se ali tem gargalo, se ali tem uma dor, ali tem uma oportunidade de crescimento. Então, se aqui tem, por exemplo, você vê, muito tradicional, você vê reportagens que diz que a fila do SUS na região norte está gigante, 3, 4 anos para um especialista. Então, opa, ali você tem uma dor de mercado, você tem uma oportunidade de mercado. Então, onde você vê uma dor, você vê uma oportunidade. Nossa. Cara, quando a gente fala aqui da cirurgia já, eu entendi
A grosso modo, ela é um marketplace ali, onde eu vou lá e, baseado na minha dor, vou encontrar o profissional que eu estou buscando. E essa conjuntura, né, de profissional, porque na cabeça do paciente estou precisando fazer uma cirurgia para tirar uma pedra na vesícula. Na cabeça dele é só o cirurgião, mas tem o cirurgião, tem o anestesiologista, tem o centro cirúrgico, tem não sei o quê, e ele nem sabe como é que junta tudo, né? Eu entendi que vocês fazem essa parte. Mas como é que eu, usuário, consigo me servir desse serviço da cirurgia já? Entendi. Então, vamos só voltar um pouquinho aqui, para quem está escutando a gente. Em 2022, a gente criou, né, um marketplace, uma plataforma, que é o Cirurgia Já. Ela tem já um pouco do meu eu, que é o imediatismo. E assim como quem sofre de dor também tem imediatismo. Então, o nome já remete à rapidez, à celeridade que uma cirurgia necessita. Então, cirurgia já para quem tem pressa. Então, a gente criou o iFood das cirurgias. Por quê? Porque a gente entendeu, amigo, que para você fazer uma cirurgia no Brasil, pelo menos que é onde a gente está inserido, são 3 caminhos. O primeiro caminho, Sistema Único de Saúde. Ele é universal, equidade, todos aqueles parâmetros do SUS. Segundo caminho, planos de saúde, operadores de saúde, né? E o terceiro caminho, medicina particular. Então, não tem como você fazer... Ah, mas eu vim por uma doação. Alguém está pagando. Ah, eu vim pelo político. Alguém está pagando. Então, só tenho 3 caminhos. SUS, plano de saúde e medicina privada. No SUS, a gente entende que entra governo de direita, entra governo de esquerda, de centro, não vai zerar a fila do SUS. E pode vir quem for, pode ser o político que for, bater de frente comigo, eu digo que não zera. Por quê? Porque é igual a fila do desemprego. Você não tem como zerar. Por que eu não tenho como zerar? Porque você tem os entrantes e os saintes. Você tem como equilibrar. Por quê? Porque nada impede, amigo, de você estar no seu emprego e amanhã pedir demissão. Então, você está desempregado. Nada impede de eu zerar todas as cirurgias que eu tenho hoje na fila e amanhã eu tenho as novas incidentes e prevalentes doenças. 2% da população adulta por ano vai ter pedra na vesícula. E aí, como é que eu zero? Você não zera, você equilibra. Então, a fila do SUS, independente do governo, você não zera. Você equilibra os entrantes e os saintes, mas sempre vai existir pessoas que estão esperando fila. E no Ceará, quando a gente vai para a segunda opção, que é plano de saúde, a gente só tem uma cobertura de 10% da população que tem plano de saúde no estado do Ceará. Se a gente pegar a zona e a região de Sobral, esse número não chega a 5% da população. E aí tu tá botando no mesmo pacote o bom plano de saúde e o... Aqui eu tô colocando pessoas que têm planos de saúde cirúrgicos, ambulatoriais, eu tenho planos que estão na carência, que ainda não deu tempo de fazer cirurgia. Então, plano de saúde ainda não cobre tem tudo. Tem o rol taxativo da INS. Eu tenho um plano de saúde que não quer operar, então empurra o paciente para todo jeito para dizer que ele não vai fazer cirurgia, né? Existe esses planos de saúde no mercado, todo mundo sabe que existe, é tradicional. Então, plano de saúde só cobre 5% e ainda é muito ruim. Então, 95% da população de Sobral vai precisar o quê? Ter uma cirurgia que seja ou do SUS ou uma cirurgia que seja particular. E a gente sabe que o SUS, dependendo da oferta de especialistas, de hospitais, não consegue dar a vazão. E aí, como é que eu faço uma cirurgia particular? E aí entra já a primeira dicotomia na mente do médico especialista, do cirurgião, que é o seguinte, o cara que está fazendo cirurgia particular, ou ele é um alívio ou ele é um problema para mim. Ele é um alívio porque vai pagar mais. Ele é um problema por quê? Porque se complicar, é um paciente que vai ficar me ligando, não sei o que lá. Então, isso é uma dor do mercado. Então, o que é que a gente viu? A gente viu que o cara da medicina particular, ele não faz uma cirurgia particular porque ele é milionário e quer pagar tudo particular, ele quer esbanjar particular. Ele paga particular porque muitas vezes ele não tem como ter mensalmente aquela conta do plano de saúde ali na conta dele. Ou porque ele poderia pagar um plano para ele, mas ele tem o pai, ele tem a mãe, tem um filho que mora com ele, não paga para todo mundo. Mas ele tem, às vezes, uma reserva financeira, ele tem uma liquidez, que ele pode vender um bem, pode vender, né, um gado, pode vender uma moto e conseguir ali juntar o dinheiro, ou juntar os filhos de um idoso e pagar uma cirurgia. Então, o que a gente fez? A gente fez uma plataforma onde eu dava previsibilidade, eu dou previsibilidade e eu dou facilidade de encontrar tudo num canto só. Como assim, Eduardo? Essas duas premissas me dizem o seguinte: como é e quanto é que eu vou gastar para operar o papai? Ou a mamãe ou meu filho. Ou seja, eu já tenho que saber o valor inteiro. Porque eu só encaro essa jornada, eu só encaro esse desafio se eu souber quanto é que eu vou gastar. Então, eu não saio da fila do SUS, eu não saio aqui da minha espera sem encarar um mar que eu não sei quanto é que eu vou gastar. Tem uma coisa que você está falando aí, eu tô remontando aqui algumas histórias que eu ouvi aqui nessa mesa com o podcast, mas também muito ao conversar com os meus clientes, né? Principalmente médicos. Uma coisa que eu entendi aqui, que é meu padrão em Sobral, é o cirurgião, que ele é cirurgião particular,
ele usa o centro cirúrgico do plano, né? A hora trabalhada dele lá ele cobra particular, mas o centro cirúrgico é o do plano. E tem uma galera que não topa fazer esses procedimentos se o cara não tiver plano de saúde. Por quê? Esse custo do centro cirúrgico, ele vai de 1 a milhão a depender do que rolar ali, entendeu? Então, como é que vocês se posicionam em relação a isso para dar essa previsibilidade? Perfeito. Antes da gente começar nos bastidores, eu disse o quê? Eu sou fã de securitização. Todas as minhas cirurgias e as cirurgias da plataforma, elas têm que ter seguro. Então, eu só consigo ter previsibilidade, principalmente num ambiente altamente judicializado, num ambiente altamente com vários vieses, se eu tiver seguro. E aqui eu estou falando de seguro de intercorrência cirúrgica, eu estou falando de seguro de responsabilidade civil, eu estou falando de diversas modalidades de seguro. Então, antes de entrar nesse modelo de negócio, quais são as fragilidades do meu negócio? Eu preciso suprir as fragilidades antes da escala. Então, a cirurgia, já antes dela partir para a escala de abrir Sobral, abrir em Juazeiro, abrir em outros estados, a gente fez o quê? Onde é que eu tenho fragilidade? Opa, eu tenho fragilidade aqui. Se complicar minha cirurgia, se eu for processado, se o paciente morrer. Então, a gente tem o quê? As seguritizadoras que fazem com que eu tenha uma previsibilidade. Então, se eu tenho uma cirurgia que custa 10 mil, dá um chute aqui, um pacote, dentro daquele pacote eu já tenho minha pólice de seguro. Porque se ele sair da previsibilidade e for para uma UTI, por exemplo, o meu seguro vai cobrir. Ah, mas se o paciente por acaso tiver um desfecho desfavorável, afinal, eu não estou falando em ciência exata, medicina pode ocorrer variáveis, infelizmente indesejáveis. Se o paciente vier a ter uma causa jurídica, eu tenho uma responsabilidade civil. Então, eu tenho uma previsibilidade que eu possa garantir para o paciente que é o seguinte, cirurgia sem surpresas. Você não vai ter, no meio da jornada, dizer assim, opa, é porque agora você vai comprar um material tal, você vai ter que reoperar, você vai gastar isso. Não, eu tenho o quê? Eu tenho um seguro que eu aciono. Então, o seguro, eles nos deu essa vantagem, né, podemos dizer assim, até competitiva, de dizer que nós temos uma previsibilidade orçamentária. Então, por isso que eu te disse, eu sou fã de seguritização. Por quê? Porque se não fosse os seguros, a gente não conseguia fazer essa dor do mercado. Ah, eu opero particular, mas eu uso o plano. Porque se ele complicar, eu vou acionar o plano do cara. Beleza. Não preciso disso. Eu não preciso do plano do cara, não. O cara não tem plano, eu tenho o quê? Eu tenho um seguro. Entendeu? Então, hoje, a maioria das cirurgias, né, a nossa apólice é 200 mil para complicações cirúrgicas. Então, o paciente foi para UTI, o paciente precisou de bolsa de sangue, o paciente precisou reoperar, o paciente teve uma infecção. 200 mil reais são destinados a complicações cirúrgicas daquela cirurgia daquele paciente contratado. Então, isso faz com que a gente derrube por terra essa dor do mercado aí do cirurgião que só opera se ele tiver o suporte do plano. Cara, genial. Genial, assim, eu acho que faz valer a premissa do seguro, que é a razão de investimento em detrimento da garantia, ela é sempre absurdamente grande, né? É uma fração por um capital segurado. O que, inclusive, dá para vocês o apetite de tomar esse risco, né? Exato. Poder evoluir. Acho que, porra, muito bom. E aí, essa é a premissa da previsibilidade. E a segunda premissa que a gente não abre mão do cirurgia já é a facilidade. Porque, vamos lá, vamos ao cenário real. Eu tenho plano de saúde, você deve ter plano de saúde, e muitos têm plano de saúde. Se eu preciso de um especialista, eu ligo para o 0800 do meu plano e digo assim, olha, eu quero um neurocirurgião. Não, você vai na clínica do doutor tal, o hospital que ele opera é o hospital X, o 0800 do teu plano resolve. Se você não tem plano, você vai no teu posto de saúde, que a secretaria do teu município resolve. Olha, o estado vai ter um convênio com a clínica de oftalmo que fica na clínica tal, você chega lá com papel tal, depois faz no laboratório do doutor fulano. A secretaria é o teu 0800. Em Fortaleza, meu amigo, plano de saúde só se você mora na aldeota. Se você não morar na aldeota, só tem lá, né? Exato. Então, esses modelos de negócio, seja o plano de saúde ou seja o SUS, existem os seus concierges. Cada um resolve do seu problema. E o cara que está no particular, que nem vai para o SUS e nem vai para o plano, quem é que resolve a burocratização, ou seja, a navegação dele na cirurgia? Quem é que resolve? Não tinha um facilitador. Então, o facilitador, o resolvedor, somos nós. Nós somos, se eu fosse dar um nome, né, bonito para isso, o concierge cirúrgico. Nós somos o agendamento, mas não só somos agendamento, nós somos o caminho para ele sair do diagnóstico
a pós-alta na cirurgia. Então, ele precisa achar o especialista, nós achamos e marcamos. Ele precisa achar laboratório de análises clínicas, nós achamos e marcamos. Ele precisa achar exames de imagem, ele precisa achar o hospital, o anestesista, o banco para financiar, porque ele precisa de crédito, ele precisa achar o seguro para ter previsibilidade, ele precisa achar a equipe multidisciplinar. Então, aqui eu estou falando de nutri, psicólogo, fisioterapeuta. Ele precisa achar as empresas de materiais hospitalares que vão vender placas, pinos, parafusos, telas, cintas. Então, quem é que faz isso para o paciente? Então, muitas vezes, se eu não tiver alguém fazendo isso para o paciente, eu tenho o quê? Objeções. E se eu tenho objeções, eu tenho o quê? Cirurgias não realizadas. Então, eu preciso quebrar as objeções que a navegação imprime para esse paciente. Então, por isso que nós somos o facilitador. Então, duas premissas que a gente não abre mão é previsibilidade e ser o facilitador da jornada cirúrgica. E aí é isso que a gente entendeu da dor do mercado, fomos para o mercado, validamos o negócio, fizemos o MVP 2022 e agora já estamos aí já há quase 4 anos nessa jornada que estamos cada vez mais crescendo aí, ampliando o mercado. Cara, hoje quais são os números que tu pode abrir da cirurgia já? Tipo, volume de procedimento. Vocês têm esses números? Temos, né? Hoje nós temos aproximadamente quase 2.000 cirurgias realizadas, né? Então a gente costuma dizer que são 2.000 vidas transformadas, porque não é só o paciente operado, existe todo um contexto social. Né? Então, a gente está, no último ano para esse, crescemos 25% de faturamento. A gente foi aportado agora por um fundo de São Paulo. Afinal, essa dor não é só do Ceará. Pelo contrário, o Ceará ela é uma fração do Brasil. Eu costumo dizer esse número que é muito legal, que o Ceará ele tem 2,5% do PIB nacional. Ou seja, 2,5% do dinheiro do Brasil está aqui. Só que 5% da população está aqui. Ou seja, nós somos um estado pobre. Né? A gente tem 2 vezes mais população para dinheiro do que a média. Então, a gente precisa levar isso para outros estados, para outras praças, pulverizar isso para o Brasil, porque é uma dor do Brasil. A gente falou que em Sobral 5% da população tem plano de saúde, mas no Brasil como um todo, quando junta sul e sudeste, esse número vai para 25%. Mesmo assim, ainda é 75% da população que não tem plano de saúde. Então, os nossos números hoje são números que o mercado de medicina que a gente atinge, a gente hoje não está brigando com medicina suplementar, ou seja, eu não estou brigando com plano de saúde, eu não estou brigando com caixas de assistência, eu estou brigando com o quê? Com o mercado que ninguém está brigando. É o cara que está no meio ali. Ele não tem o suficiente para ter o plano e também não... E ele não é tão paupérrimo para depender só do SUS. E tem um outro lance, cara. Tem regiões que não faz sentido você ter plano de saúde. Vou te dar um exemplo aqui de Sobral. Isso aí eu ouvi da boca de um diretor de um hospital aqui. Eu, como consultor de seguro de vida, eu também, a minha SUSEP me permite vender plano de saúde. Uhum. Eu vendo plano de saúde? Vendo, mas eu vendo em parceria com uma operação que faz esse processo de pós-venda e tal, não sei o quê, porque senão o cara acaba não fazendo nada direito. E eu faço isso. E um produto maravilhoso do ponto de vista comercial é o Bradesco Saúde. Ele tanto é um produto top, como remunera maravilhosamente bem. E eu comecei a me questionar, eu recebi uma demanda muito legal de um cliente para fazer um planaço de Bradesco Saúde para a família dele, planaço. Aí eu comecei a olhar o produto, eu disse assim, bicho, tem um problema aqui. A Bradesco Saúde não tem emergência em Sobral, não tem aonde o cara ser atendido em emergência. E eu levei esse questionamento pro cara, para explicar para ele os riscos e tal. Aí eu disse, mas eu vou descobrir porque não tem. Eu fui bater na porta do hospital. O cara disse, não tem, não vai ter nunca. Por quê? Quem pode pagar particular, paga. E a população que pode comprar esse tipo de produto aí, pode pagar particular. Então, não precisa não, a gente receber não. Aí eu disse assim, cara, o mercado se regula. Então tem canto que nem faz sentido você ter um plano de saúde, cara. Verdade. Ô, Hamilton, eu vou, se você me permite, nessa tua frase é importantíssima eu pontuar 2 visões externas sobre isso. Mercado de plano de saúde. Plano de saúde hoje é um mercado que ele está fadado ao fracasso. Total, é um cheque em branco. Por quê? Porque é o cheque em branco. Hoje o modelo chama-se Free for Service. O Free for Service é o quê? Você tem um cartão de crédito que você dá para alguém e diz assim, usa como tu quiser. Usa como tu quiser, como assim? Você vai no médico que quer, pede o que quer, na hora que quer e como quer. Como é que se paga? A sinistralidade é altíssima. Hoje, os planos de saúde que não estão no vermelho, eles só não estão no vermelho porque eles estão operando com outras operações que não são saúde.
As Unimedes, elas não estão no vermelho, por exemplo, a Ceará e Fortaleza, porque ela tem operações de crédito que rendem dinheiro para cobrir o rombo da operação de saúde. Quem está pagando é você, amigo médico. Então, assim, lembre-se disso. Plano de saúde hoje, no modelo atual, que é free for service, é você dar um cartão, ele está fadado ao fracasso. Aí você pontuou um modelo que não é plano de saúde. A Bradesco, ela tem... seguro-saúde. Ela é um seguro-saúde. Por quê? Porque ela já é com securitizadora. Então, a Bradesco Saúde, ela já é um pouco diferente da curva, porque ela não é mais plano, ela é uma securitizadora. Ela é excelente para quem usa e para quem é o segurado, como médico ou paciente, porque ela tem já uma forma de você ter um ressarcimento por você já ter um cálculo de securitizadora. Então... Só que a barreira de entrada também, aí você limita a uma população restritíssima do Brasil. Exato. Mas ela se dá melhor entre os outros porque ela é uma securitizadora. Então, plano de saúde, pessoal, por isso que eu te falei, se você não olhar, a gente tem vários médicos se formando, a medicina aí, não sou eu que vou dizer, quantos já passaram aqui no podcast e falaram isso, quantos médicos vão sair no mercado? Se você que está saindo para o mercado, você não olhar esses números, de ver como é que está mudando o perfil populacional, como é que está mudando a saúde, ver que o modelo que hoje é sucesso vai fracassar, você vai ficar para trás, porque a concorrência está cada vez maior. Então, o que é que eu digo hoje para essa geração que está saindo, né? Você pontuou a questão dos alunos, do professor universitário. O que é que eu digo hoje? Se você não for com a mente empreendedora e pensar fora da caixa, você vai ficar para trás. Porque o que é que acontece? Você hoje tem um modelo que... um modelo tradicional que eu sofri com isso. Unimed, Fortaleza, todo mundo quer entrar. Eu tenho uma joia de entrar de 130 mil reais. Eu descobri isso tem relativamente pouco tempo. Eu não sabia, pagava não. Para entrar? Era. Além de pagar para entrar, que é 130 mil hoje a joia, você tem uma concorrência que é maior do que a prova de residência. Então, hoje você está sendo... Olha o mercado, olha a análise de mercado. Hoje você está sendo empurrado para um modelo de negócio que é plano de saúde, que, infelizmente, isso aí já tem décadas que você, na faculdade, na graduação, todo mundo me empurra a entrar em algum plano de saúde. Então, você é empurrado a entrar no plano de saúde que te cobra para entrar, uma joia, que vai te pagar o menor honorário do mercado. Então, você hoje recebe os menores valores de repasse. É da Unimed Fortaleza. E no fluxo de caixa deles. No fluxo de caixa deles, mas que pelo menos é um fluxo de caixa legal, paga direitinho. Porém, por que ela faz isso? Porque ela tem volume. Ela te faz isso, ela te faz escravo daquela dependência dela, porque ela te garante volume. Mas que volume é esse? Volume de 5% do mercado do Ceará, que é as Unimedes. E 95% do mercado do Ceará. 90% do mercado do Ceará. Cadê? Ela te garante volume, tu tá olhando pro volume errado. O volume não tá nela, o volume tá fora dela. Só que você é doutrinado, você é inserido nesse modelo, que você tem que atender plano, que você tem que esperar que o plano te mande paciente, você não pode captar paciente no mercado. Então, o modelo que está sendo ensinado e mostrado nas universidades e no modelo de negócio tradicional é errado. Esse modelo, essa Unimed vai quebrar um dia, porque hoje o que sustenta ela não é mais a operação de saúde, é a operação de crédito, é a operação financeira, é o que está rendendo nas contas dela. E a população não vai se conscientizar do uso correto do plano de saúde. Não se conscientiza. Porque eu lembro quando eu era CLT, eu sempre tive excelentes benefícios. Assim, eu fui do Itaú, fui do INEC, que benefícios absurdamente bons. E eu lembro, cara, todo ano no INEC acontecia muito isso. Todo ano na convenção de líderes tinha uma palestra do responsável pelo plano. A gente usou muito Unimed Multiplan, Camed era plano maravilhoso e tal. E todo ano a gente levava um carão pela mesma coisa. Uma operação com 7 mil funcionários. A gente estava ali reunido em torno de 500 líderes desses 7 mil. E a questão era precificação do plano de saúde. Pessoal, não justifica a sinistralidade do plano de saúde de vocês. Assim, é uma empresa jovem, a nossa média de idade era muito parecida ali, 25, 27 anos, a gente era tudo novinho, né? Os funcionários como média. E tinha um nível de sinistralidade absurdo por um detalhe. Se você faz a consulta e você tem o retorno em quanto tempo? 30, né? Cara, ele levou um gráfico uma vez, tinha mais de 25% das consultas de retorno era realizado de 32 a 36 dias. Era pago uma outra consulta por mau uso do colaborador. Que pra gente
saiu R$1 do meu bolso mesmo, o plano não tinha como participação, não tinha nada. É o modelo do free for service, você usa como quer, ninguém tá ali cobrando e exigindo isso. Então esse modelo é fadado ao fracasso, vai quebrar e já tá quebrando. Quantas Unimedes no Brasil estão no negativo ou fecharam, né? Quantas caixas de assistência, a Cafaz que você falou, é uma caixa de assistência, quantas caixas de assistência deixaram de existir? Antigamente eu tinha caixa de assistência da Secretaria da Fazenda, que é a Cafaz, eu tinha do BNB, eu tinha do Banco do Brasil, eu tinha vários, mas não tem mais porque não se sustenta. As Forças Armadas, as caixas de assistência só se sustentam, por quê? Porque o governo injeta dinheiro para não quebrar. Então, assim, é um modelo fadado ao fracasso. Se você pegar, isso é um dado interessante. Uma grande operação de saúde, né? Dado público, a Apvida. A Apvida tá ruim, né? É notório, a Apvida do Notre Dame tá ruim, tá negativo. Ó, a Oncoclínicas agora tá em insolvência. Um dado interessante, quando você fala de uso de sinistralidade do plano de saúde, você tem 2 picos de uso de sinistralidade. É quando o cara entra no plano, tô aqui fora, fui contratado, tô com um plano agora empresarial, ele começa a usar porque ele tem várias demandas em atraso. E quando ele vai saber que vai cancelar o plano, ou que vai ser demitido, ou que vai cancelar o plano no mês seguinte. Aí ele usa como se não houvesse o amanhã. Então, por quê? Porque não existe uma barreira para evitar isso. E ele não está errado. Faz parte da regra do jogo. Só que esse jogo não vai se sustentar. O jogo que eu estou dizendo que se sustenta é o quê? Medicina com democratização do acesso, aonde você tem uma medicina de qualidade, onde você tem um acesso de qualidade, mas pagando pelo preço necessário pelo aquele acesso. Não é um preço de graça, não é alguém bancando para você fazer graça, como é plano de saúde. Então, hoje, é o que eu mostro para todo mundo. Não adianta você ser empurrado para entrar numa Unimed cara. Ela vai te pagar mal, ela só te garante volume. Você tem que aprender a captar o volume que ela captou. Como é que a gente capta volume? É fazendo dancinha na internet? Não, pelo amor de Deus, não é isso. É você saber se comunicar com o mercado. Como é que eu me comunico com o meu paciente? Eu me comunico com o meu paciente porque eu tenho uma boa rede de indicação, eu tenho um posicionamento firme no mercado, eu sei como é que esse paciente ele vai vir atraído por mim pelas vantagens que eu posso oferecer, de previsibilidade, as vantagens de acessibilidade financeira. E isso é onde eu capto o paciente. Então, o que a Unimed faz para você ser refém dela, é porque ela capta o paciente para ti e garante. Agora, basta você parar de, às vezes, olhar como isso no lado comercial, porque infelizmente o médico ele não pode ser doutrinado na área comercial, porque senão vai ser chamado de charlatão, vai ser chamado de alguém que é ganancioso. Você tem que aprender isso para você entender que você não vai ser dominado pelos planos de saúde. Cara, é muito, muito legal alguns pontos que tu tá colocando aí, e eu tô vivenciando isso principalmente nos eventos do Medboard, que a gente tá tendo a oportunidade de ampliar essa discussão e ter esse intercâmbio intelectual convergindo medicina com empreendedorismo. Eu acho que tem uma galera da medicina despontando com essa visão empresarial, como é seu caso. Aqui em Sobral mesmo tem vários players que também tem essa visão um pouco mais aberta. E é engraçado que o que dá certo e o que dá errado é muito parecido, né? No campo da medicina. Quando a gente fala do usuário, como é a jornada do cliente? Vamos dizer, eu quero fazer... aprendi que o nome não é barriga saliente. Como a Lúcia falou, bicho? Diástase. Diástase, né? Quero me financiar para fazer a diástase lá com a Luísa. Como é que eu faço? Perfeito. O que é que eu tenho que fazer? Massa, né? Então, assim, é muito importante a gente falar como é uma jornada, uma navegação, para que isso seja desmistificado. Site? A gente tem um site, hoje é o nosso principal portal de aquisição de leads. Abre aí, Lindomar. cirurgiajá.med.br. Então, lá você consegue ver os valores da cirurgia e aí você consegue ver, antes de ir para o especialista, quanto é que aquilo vamos fazer um orçamento de uma reforma, então, fazer uma diástase. Ele consegue ver quanto é que aquilo vai caber no orçamento dele. Ele olhou a parcela, cabe no meu orçamento, ele vai dar a entrada e vai dar início à jornada para passar com o especialista. Importante a gente mostrar que é o seguinte, não é porque ele entrou lá no site, que ele viu o valor da cirurgia, que ele já pode comprar, como ele entra lá num iFood da vida e compra uma pizza. Não. Aqui eu estou falando de saúde, então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma avaliação médica antes do pagamento. Então, ele só tem a previsibilidade, mas ele não encerra uma compra pelo nosso marketplace. Por quê? Porque ele tem que passar na avaliação. Porque imagina, Anitta, eu tenho aqui uma pessoa que veio querendo fazer uma cirurgia de pedra nos rins. E Deus me livre, ele descobre que na verdade não é no rim, é na vesícula. Se ele compra uma cirurgia que ele queria comprar e não é o que o cirurgião indica... Não é o que o cirurgião indica, ele ia estar comprando errado, né? Então, isso aqui é para dar previsibilidade.
Mas ele vai passar com o especialista vai ver se ele pode fazer a cirurgia, se o diagnóstico está correto, se está condizente. Ele paga por esse dia, por essa... Ele vai pagar pelo que ele usa. Então, ele paga a primeira etapa, que é exames e consulta, e ele paga a segunda etapa, que é o que ele vê pelo site, que é após o especialista dar o ok para ele. Tá, vamos fazer, bota aí, cirurgia plástica. Baixa lá. Aceita lá todos, ó. Baixa essa, acho que essa daí é fácil, ó. Essa daí é o lift facial. Não, vai, passei. Tipo, fazer abdômen. Abdômen. A cara tá boa, vai. Fazer Aí, mini lipo laser. mini lipo normal. É por isso que o pessoal gosta da mini lipo. A Luiz não tava sabendo, dizendo que o pessoal bota essa daí. Quanto é que dá? Vai ter a previsibilidade de valor. Então, aí ele consegue ver o valor da consulta com o especialista, o valor da parcela que ele vai pagar, se ele paga em apartamento, se ele paga em enfermaria, o valor da vista, então ele consegue ver desconto e oferta de valor nisso. E aí ele vai receber mais informações, ou seja, ele não consegue comprar aqui. Por quê? Porque eu tenho que saber se ele vai ter condições de fazer essa cirurgia, se ele tem patologias que contraindicam. Aí eu vou gastar quanto para essa pré-análise clínica? Ele vai pagar só a consulta. Tá, a consulta é quanto? Volta lá. Aqui a consulta tá de R$300. Tá, eu paguei a consulta, o médico me liberou, aí eu vou para avaliação de crédito agora. Aí ele vai para avaliação de crédito. Ah. Aí ele já entra, né, no board de crédito, que aí o crédito é um céu Tem um boreal de crédito lá. Então a gente tem cartão de crédito, boleto bancário, crédito consignado para aposentado pensionista, antecipação de FGTS, boleto pós-pago, a gente tem boleto pré-pago, aí a gente tem crowdfunding, coisa que é interessantíssima. A gente está fazendo um agora de uma influencer, que é o que? A vaquinha. A influencer pegou uma funcionária dela, juntou as amigas influencers, fez uma campanha, arrecadou dinheiro e está pagando uma bariátrica para a funcionária dela. Isso é crowdfunding, né? Isso a gente já faz tradicionalmente, ajudar, compartilhar um link de alguém que está precisando. Então, isso é crowdfunding, é faquinha. Então, a gente tem diversas modalidades de pagamento. A gente costuma dizer uma coisa interessante de cirurgia já, que se você quer fazer uma cirurgia, pode deixar que o cirurgia já vai rachar o crédito para você. Porque a gente vai atrás do seu parente, do seu familiar, faz vaquinha, faz link, faz o que precisar para você arrecadar aquele dinheiro. Cara, que da hora isso aí, viu? Sim, muito, muito legal mesmo. Acho que é uma solução que merece que as pessoas saibam, que as pessoas conheçam essa solução, porque de fato é uma dor, cara. Sim, e às vezes é falta de informação. Exato. Né? Em praças como Sobral, as pessoas já são habituadas a pagar por saúde. Em Fortaleza, o pessoal é reticente. Exato. Você vai ver que a massa carente de Fortaleza é reticente. De Sobral, não. Porque o cara do interior, porque a galera entende o seguinte: ou eu tenho um plano e vou pelo plano, ou eu pago, ou então eu vou para a fila interminável do SUS. Mas como você falou no início, quem está sentindo dor, meu amigo, ele quer uma solução para ontem. É isso para mesmo. já, na verdade, né? Por isso cirurgia já. Então, assim, é uma dor de mercado que você vai dizer assim, Eduardo, mas isso é só bom para o paciente. Não, isso aqui é bom para o médico. Quando a gente se reúne com os médicos, né, a gente tem boards com os médicos, eu digo o seguinte, isso aqui veio para lhe desprender das garras de plano de saúde. Você não precisa estar operando para o plano de saúde. Cara, o cara opera com plano de saúde, o plano de saúde que dita o preço dele, começa por aí. O plano de saúde glosa a produção dele, ele fazendo tudo correto, só porque o cara às vezes esqueceu de carimbar um papel. O plano de saúde, às vezes, ele fazendo tudo correto, carimbando tudo, ele ainda vai glosar. Por quê? Porque ele espera que ele esqueça e não faça um recurso daquela glosa. Então, ele perde aquela produção, ele já joga nesse jogo da maldade. Então, você não precisa disso. Você precisa o quê? Cara, foca no paciente que não tem plano. Pega os 130 mil e investe na estruturação comercial bem feita. Faz um funil de vendas, faz um tráfego bem feito. Não precisa fazer dancinha de internet, não. Será o quê? Faz o que tu sabe fazer e delega para aquela pessoa que é do ramo. Então, assim, hoje, o que é que eu digo pro colega médico? Cara, você tem o público, você tem que se comunicar com o público. Como é que eu me comunico com esse público? Dá previsibilidade, dá facilidade financeira. Eu tenho diversos colegas que só aceitam dinheiro em espécie. Nem o Pix do cara aceita. O cara não passa um cartão de crédito, o cara não faz nada para facilitar que aquele paciente opere com ele. Ah, mas eu ainda opero particular. Cara, tu opera particular porque tu empurra garganta abaixo um orçamento que o cara tá necessitado e só tem tu para fazer. Agora, imagine se tu tivesse uma escala, se tu tivesse um fluxo e processo comercial, tu ia operar muito mais. O que hoje para ti é um extra, que é o particular, o plano de saúde para ti seria o extra para tu operar aquele conhecido, aquele teu amigo que te pede. Mas o teu foco teria que ser o particular. Né? E o médico, ele paga para entrar para eu sou médico, eu vou falar aqui, não vou falar o nome do cara, mas vou falar uma pessoa que é o meu cliente recente, cirurgião geral, e ele
recém-formado, novo, ganhando mercado e tal. Se esse cara quiser entrar para cirurgia já, ele paga para entrar? Vamos lá. Fortaleza hoje paga, né? Hoje a gente já fechou a nossa carteira de médicos. Sobral ainda não. Então hoje o cara que entra na carteira do cirurgia de arte Sobral não vai passar por um escopo de análise, mas hoje ele tem esse benefício de não pagar nada de assinatura, não pagar nada de comprar, para ele estar dentro dos benefícios de oferecer crédito para os pacientes. Então imagina, você está aqui dentro da plataforma, tu pode oferecer para o teu paciente ele financiar em 36 vezes no boleto. Você está podendo oferecer em 21 vezes no cartão de crédito. Você está oferecer contratos mais acessíveis. Porque é o que eu te falei, por exemplo, eu sou o cirurgião de Sobral, eu quero operar no Hospital X. Se tu chega no Hospital X para negociar, tu tem só o teu volume cirúrgico. E quando tu tem 30 cirurgiões negociando com esse hospital, a tua conta hospitalar é mais barata. Então, a tua conta do OPME é mais barata quando tu tá dentro de cirurgia já. Então, isso é uma vantagem. Então, aí em Sobral a gente não cobra, não. Uma outra dúvida, pelo que eu entendi, tu falou que o corpo de Fortaleza tá fechado, né? Tu falou? Fortaleza, a equipe tá fechada. Então, não pode... Entrar novos médicos. Pode, porque hoje existe o seguinte, hoje você tem diversas formas de você tratar com cirurgia já. Você viu esse site que eu te mostrei? Certo. Esse site aqui eu tenho cirurgião plástica. Tá, hoje nós temos 7 cirurgiões plásticos. Por quê? Porque é o volume atual que demandamos. Tá, se ele quer receber esse fluxo que vem pelo site, se ele for de Fortaleza, eu já tenho os 7 que Fortaleza atende muito bem. Então, mas se ele quer trabalhar com cirurgia já, mas ele não vai receber a demanda do site. Ele só quer a parte de financiamento. Ele vai fazer só a parte do cirurgia já dentro do consultório dele. Ele vai fazer os valores dele, ele não vai pegar esse fluxo desse funil que vem pelo site. Mas ele vai continuar oferecendo parcelamento, valores atrativos de hospitais, próteses mais baratas. Então ele continua tendo. O que é que ele não vai ter? É o fluxo de demanda que vem pelo site do cirurgia já. Tu garante demanda pro usuário? Hoje a gente já garante. Pro médico, né? Pro médico, Isso, exatamente. Genial, bicho. Muito. Aí começa a abrir outros, né, squads de negócio, a gente garante demanda, a gente garante antecipação de recebíveis, aí entra já em outros modelos de negociação e de monetização. Hoje que tamanho é a equipe tamanho da equipe do cirurgia já? Equipe que tu fala administrativa ou não, equipe teu time. Hoje nós temos 34 cirurgiões. Não, né? digo... E administrativo são 13 pessoas no escritório. Tem sócio? Hoje a gente tem um sócio, né? O cap table não é só meu, a gente tem sócio. Entrou como investidor anjo e a gente está agora na... Sócio operador. Sócio operador só sou um. Só você. E investidor anjo a gente tem um e agora entrou o fundo que eu te falei. O fundo, né? Tá. Que está entrando agora com cap table de 10%. Pô, macho, genial. Muito, muito massa. Cara, Eduardo, massa demais nosso bate-papo. Aí eu tinha até sinalizado para a Luísa. Tem que ter cuidado com o bate-papo com o Eduardo, porque... é a parte que mais me interessa, essa parte de negociar, essa conversa vai longe. Vai longe. Cara, prazerzão. Entenda-se como espaço aqui de vocês. A gente tá aqui para se ajudar e crescer todo mundo junto. Mande aí seu recado, suas considerações e dê aí 3 motivos do porquê o médico deve se cadastrar no cirurgia já. O que é que eu preciso dizer? Eu estou levantando uma bandeira, Milton, que é a democratização do acesso às cirurgias no Brasil. A gente está mudando o perfil populacional e está mudando também a forma de ver as cirurgias, ver o mercado como um todo. Então, o que é que eu preciso levantar essa bandeira? Você cirurgião, você colega médico, o mercado está mudando, você precisa mudar também. As novas fontes de capacitação, as novas fontes de renda do mercado, elas estão se mudando. Hoje nós temos FDICs que querem investir, nós temos, né, securitizadores que querem entrar e você ainda está muito preso na operação arcaica de atender pelo SUS com baixa monetização, atender pelo plano de saúde e 90% do mercado está aí, sem plano de saúde e não quer ir para o SUS. Então, você como médico, você como cirurgião, existe um mercado que você não está vendo e que, se você quiser aprender mais, entre em contato comigo. É um mercado gigante que a gente precisa cada vez mais abrir mais médicos, abrir mais mentalidades, abrir mais outros cirurgias já, não precisa ser o cirurgia já, mas a gente precisa mais popularizar isso. Porque se a gente populariza o acesso à democratização de cirurgias, mais gente operando, mais cirurgias vão acontecer. Vou dar um exemplo. No passado, aqui em Sobral ou em outras cidades, eu só tinha um especialista e ele não queria que ninguém viesse para a cidade dele.
Por quê? Porque só ele operava. Mas se eu tiver mais especialistas, mais cirurgias vão ocorrer e mais gente vai saber que vai precisar de cirurgia e mais mercado vai se abrir. Então, assim, não precisa ter só um especialista ou uma empresa ou um nicho de mercado. O mercado é gigante. E eu tô com essa bandeira de democratizar o acesso às cirurgias no Brasil e estamos caminhando. E a gente sabe que mercado tem, quando você vai para Faria Lima ali falar nos FDICs, dinheiro tem, precisa ter bons negócios para serem investidos, boas pessoas com mentalidades abertas, e a gente está rodando o Brasil, a gente está agora aqui em Sobral, mas tem tanta gente boa que a gente não sabia que existia e que a gente está nesse momento de captar esse pessoal. Pô, que massa. Amigo, obrigado e parabéns, meu irmão. Obrigado pela palavra, né? Obrigado aí pelo contato. Show de bola.